Olá, amigos telespectadores, internautas. Shalom Aleichem, paz seja convosco. Quem vos cumprimenta é o Rav Shai Ben Yehudá e este é o programa Or Teshuvá, uma luz para o seu retorno às raízes hebreias, às raízes judaicas do primeiro século, para um conhecimento com Yeshua, o Yeshua judeu, que ensinou e viveu a Torá e que andou segundo os ensinamentos dos santos profetas. Em nosso programa de hoje, nós queremos enfocar com vocês a importância de Mashiach para o povo judeu. Sabemos que Mashiach veio, Mashiach foi enviado por Deus, de acordo com as palavras dos profetas, mas primeiramente ao povo de Israel. Muito embora estava previsto também que Yeshua seria crido pelos não-judeus, até o texto, tanto da Torá como outros textos falam aí, que Deus chamaria um povo que não era povo para que o servisse, que seriam os gentios, que seriam incorporados àquela comunidade, iriam fazer parte também desse segmento judaico. No entanto, Yeshua, a prioridade de Yeshua era realmente o povo judeu. Então, nós vamos continuar meditando nesse assunto. Eu convido vocês para nós repetirmos aqui o versículo que nós lemos inicialmente, que é onde Paulo fala em Romanos capítulo 1, verso 16, porque não me envergonho das boas novas do reino, conhecido como Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, a Yeshua orienta os seus shalirim, os seus talmidim, os seus discípulos, a primeiro alcançarem o nosso povo, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E mesmo depois do chamamento do centurião Cornélio, que foi o primeiro gentil chamado, e eu quero lembrar aqui que Cornélio foi um homem que cumpriu a Torá. Cornélio foi um homem que, de acordo com o texto de Atos, foi um homem temente a Deus, um homem piedoso, um homem tzadik, um homem justo, um homem que vivia já num estágio bem avançado, vamos dizer assim, de cumprimento da Torá, quando então Deus manifesta o seu agrado por ele. Por que eu falo isso? Deus manifesta o seu agrado. Porque para que Deus se agrade de alguém, seja ele judeu ou gentil, ele tem que cumprir a Torá. É por isso que a Torá e outros textos do Tanar, inclusive o livro de Salmos, fazem menção disso, que quando o povo de Israel, que habita fora de Jerusalém, na diáspora, que está espalhado entre as nações, se convertesse de seus pecados, Deus ouviria a sua oração. Deus perdoaria. Então, gente, é muito importante isso. E por que Deus faria isso com a nação de Israel? Por causa do juramento que ele fez aos nossos pais, a Abraão, Isaque e Jacó, e ali ao estabelecimento da aliança com o nosso povo ali no Sinai, passando Israel a ser a nação sacerdotal, o povo santo, a nação sacerdotal do Altíssimo. Então, por isso, Deus honra esta aliança, esse compromisso e que Deus fez com juramento aos nossos pais. E então, Deus
chama primeiro o nosso povo e depois Cornélio vem a ser o primeiro gentil. Cornélio também, para agradar a Deus, como gentil, viveu primeiro uma vida de obediência à Torá. Quando eu falo que ele viveu uma vida de obediência à Torá, talvez algum de vocês pudesse me questionar, mas onde está escrito isso? Que ele viveu uma vida de obediência à Torá. Está escrito que ele era um varão justo e temente a Deus. Ninguém neste mundo pode ser justo e temente a Deus sem conhecer a Deus. E ninguém pode dizer que conhece a Deus se não conhecer a Torá. Então, por essa razão, eu digo que Cornélio obedecia a Torá. Até que chega num ponto que Deus o chama, através de um anjo. Deus diz as tuas orações foram ouvidas. E Deus encaminha Cornélio para a congregação de Yeshua e encaminha Pedro, Kefa, apóstolo Kefa Hachaliah, para anunciar a Cornélio o que lhe estava faltando, o conhecimento a respeito de Mashiach, de Yeshua, e para fazer a tevilá de Cornélio para a remissão de pecados. Convém lembrar que essa tevilá, ela não pode ser feita em qualquer época e nem por qualquer pessoa. Tevilá significa batismo, para quem não sabe. Não pode ser feita em qualquer lugar, em qualquer segmento religioso e nem por qualquer pessoa. Por que Deus encaminhou Cornélio a Pedro? Ele podia dizer para Cornélio, Cornélio, entra lá na água e se batiza lá sozinho. Não, ele encaminhou Cornélio a Pedro. Porque assim teria que ser. Alguém, para introduzir alguém na comunidade, tem que ser alguém da própria comunidade. Então, Pedro é enviado para batizar Cornélio, porque Cornélio já estava num estágio de obediência à palavra de Deus, muito avançado, de maneira tal que ele agradou a Deus, e agora então Deus o encaminha para Aquerilá, para que ele recebesse a tevilá, o batismo para perdão de seus pecados, e pudesse assim se tornar parte do povo. Obviamente que mais tarde, Deus sabe, não está escrito, viria a circuncisão, que é o selo da justiça da fé, como nós temos provado. Então, na sequência, a gente vê aqui os apóstolos de Yeshua pregando a palavra de Deus. No capítulo 13 de Atos, o texto nos fala de Paulo e Barnabé, diz o seguinte: mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Veja bem, nessa época aqui, a salvação dos gentios já havia sido começada ali pelo trabalho de Kefas, Hachaliah, de Pedro. Cornélio já estava integrado na comunidade, já havia iniciado o chamamento dos gentios. No entanto, os apóstolos continuavam dando prioridade ao povo judeu. Tanto é que Paulo e Barnabé e os demais apóstolos que atuavam fora de Jerusalém, quando chegavam numa cidade, o primeiro lugar que eles procuravam era a sinagoga. E por quê? Por dois motivos. Número um, porque eles eram judeus e estavam acostumados, todos os sábados, a frequentar as sinagogas. Há um texto que fala que Paulo foi na sinagoga conforme o seu costume. E número dois, porque eles tinham uma mensagem para aquela sinagoga que era falar de Yeshua
o Mashiach. Né? Então, dois motivos pelos quais eles entravam na sinagoga, porque era o seu próprio povo, porque tinha prioridade, não que eles não anunciassem também aos gentios, mas eles anunciavam com prioridade ao nosso povo. Então, Paulo e Barnabé, como nós vamos ver aqui no capítulo 13 de Atos, aqui o que aconteceu, por que Paulo e Barnabé disseram que a palavra tinha sido rejeitada. Veja, rejeitada. Então, nós encontramos aqui, no capítulo 13, no versículo 38, diz o seguinte: seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este, ou seja, por Yeshua, se vos anuncia a remissão dos pecados. Eu quero aproveitar e falar para vocês também que uma das razões, eu explicava, que tudo que um judeu, que um israelita precisava naqueles dias, era aceitar Yeshua. E aqui está claro. O que Paulo fez? O que Paulo e Barnabé ensinava, primeiramente? Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão de pecados. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele aquele que crê. Então, a primeira preocupação de Paulo, dentro da sinagoga já, era falar de Mashiach. E aí, diz o verso 42 aqui, de Atos 13, e saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Isso também prova um detalhe importante, que os gentios, naquela época, tinham acesso à sinagoga. É diferente da nossa época. Naquela época, hoje, obviamente, há uma infinidade de razões, porque esse acesso é restrito, razões que nós entendemos e concordamos, mas naquela época os gentios frequentavam as sinagogas. Então Paulo esteve ali e anunciou, né, no sábado seguinte, os gentios rogaram, né, e saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas palavras. Continuamos daqui a pouco.